Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre limites, fronteiras entre os países. Bom, então para começar nada melhor do que o nosso bom e velho globo terrestre, né? Se eu pudesse, eu ficava aqui horas olhando o globo terrestre, as fronteiras, os territórios dos países. Mas você já parou para se perguntar quem é que desenha, como se formam essas fronteiras e esses limites entre os países? Né? Então, por que cada um tem um formato diferente? Por que eles são do tamanho que eles são, né? Então, isso é bem interessante porque a gente está aqui num globo que ele é um globo político, digamos assim, porque ele traz cada território de uma cor diferente e com os limites entre esses países, entre os territórios dos diferentes países. Então, a gente começa a pensar sobre uma série de coisas, né? Eu já falei sobre território, eu já falei sobre fronteira, eu falei sobre países. Então, deixa eu mostrar para vocês como eu vou organizar a aula de hoje no nosso primeiro slide, no mapa mental. Então, esse é o título da nossa aula, Quem desenha as fronteiras? Para responder essa pergunta, a gente primeiro vai ter que responder o que é um território, porque as fronteiras elas existem entre diferentes territórios. Depois a gente tem que diferenciar o que é limite do que é fronteira. Em seguida, a gente vai ver os casos em que a natureza dá uma ajudinha, onde alguns acidentes geográficos eles funcionam aí para facilitar esse desenho dos limites e, por conseguinte, das fronteiras. E, por fim, a gente vai ver os casos em que as fronteiras elas são definidas ali de uma forma mais artificial pela mão humana, para garantir os interesses de algumas pessoas ou de alguns grupos. Eu preciso dizer para vocês que território ele vai estar sempre ligado a algumas outras palavras. Quando a gente fala de território, a gente lembra, vem lá na nossa mente, algumas palavras como poder, como recursos, como circulação e, principalmente, limite. Então, o território ele vai ser um recorte do espaço geográfico, onde dentro desse recorte, dentro desses limites, que eles são conhecidos tanto por quem está dentro quanto por quem está fora, a gente vai ter uma pessoa ou uma entidade, um conjunto de pessoas que vai exercer poder sobre aquele território. Então, a gente vai ter quem exerça o poder de permitir quem pode circular e não, como pode circular e não, quem entra e quem não entra, quem sai e quem não sai, como são utilizados os recursos ali, né? A água, a terra, ou mesmo como é investido o dinheiro arrecadado pelos impostos e por aí vai. Então, quando a gente está falando de território, a gente está falando sobre poder, sobre recursos, sobre circulação e sobre limite e fronteira. Tem um geógrafo que ele ficou famoso por uma definição de território, que é o Marcelo Lopes de Souza. E ele vai dizer que o território ele é um recorte do espaço delimitado por e a partir de relações de poder. E eu tenho um exemplo bem interessante para a gente falar sobre diferentes territórios que está nessa imagem no slide aí para vocês. Aí a gente tem Baarle-Nassau e Baarle-Hertog. Né? Na verdade, essa é uma cidade que fica na Holanda, nos Países Baixos. Se você ficar até o finalzinho da aula, eu explico a diferença entre Holanda e Países Baixos. Né? E é uma cidade na Holanda onde a gente tem alguns enclaves belgas, ou seja, algumas porções de território belga cercados por território holandês de todos os lados nessa cidadezinha. E aí você pode ver no chão esse limite desenhado por essas cruzes. E se você focar um pouquinho mais, você vai ver que de um lado está escrito NL, né, que aí é uma referência aos Países Baixos, e da outro lado, onde está esse homem de azul, um B de Bélgica, ok? Eu mostrei um limite desenhado no chão, uma linha. Daí a gente tem que o limite, ele é uma linhazinha, de forma que você dando um passo, você está num país e voltando, você está no outro, né? Aí eu preciso explicar o que é fronteira. Para explicar o que é fronteira, eu tenho esse outro slide aí na tela para vocês, que ele diferencia limite de fronteira. Então o limite realmente ele é essa linha, onde com um passo você está em um ou em outro. Já a fronteira ela é essa faixa, ela é essa zona. E a fronteira ela é uma zona de
tensão. Ela é uma zona também de atenção, onde você precisa ali ter a atenção dos dois países envolvidos para controlar o que acontece, para controlar a circulação de pessoas, controlar a circulação de mercadorias de um país para outro, né? Controlar o regime de impostos sobre essa circulação de mercadorias, de documentação sobre essa circulação de pessoas. E por que não dizer que a fronteira também é um território, né? Também é uma zona, melhor dizendo, de disputa. Em muitos casos, países disputam esse território e essa fronteira ela vira aí uma faixa específica de mais atenção e de mais tensão. Se a gente for parar para pensar, hoje em dia, grandes cadeias de montanhas ou rios muito extensos, muito largos, eles são aí bastante difíceis de atravessar. Às vezes, né, nos nossos bairros, quando eles são cortados por vias expressas, como a Avenida Brasil, ou cortados pela linha do trem, às vezes a gente nem costuma muito atravessar dentro do nosso bairro, que dirá grandes cadeias de montanhas. E olha que hoje em dia a gente tem avião, a gente tem o trem, a gente tem túneis, tudo isso que facilita atravessar esses grandes acidentes geográficos. Mas imagina quando não tinha. Né? Imagina aí há 80, 100, 200, 1000 anos atrás. Então, esses acidentes geográficos, eles funcionavam como verdadeiras barreiras. Daí, o que a gente tinha? Diferentes povos se desenvolviam de um lado de uma cordilheira, ou de um lado de um rio, de um lado de uma floresta, de um lado de um deserto, sem ter contato com o outro, que estava ali perto, mas tinha uma barreira entre eles. E daí, esse isolamento ele favoreceu que cada um tivesse um desenvolvimento diferente, que desenvolvesse sua própria história, sua própria cultura, em outras palavras, sua própria relação com o espaço que ocupa, e por que não dizer a sua relação com o território. Então, foi comum que quando os estados nacionais eles fossem sendo delimitados para entrar no mapa ali certinho, onde um termina e o outro começa, que se utilizassem esses acidentes geográficos para guiar, para nortear essa relação. Então já existia essa relação entre territórios diferentes, onde é território de uma determinada nação, de um determinado povo de um lado, de um determinado povo de uma determinada nação do outro. Né? Com essa formação dos estados nacionais e essa delimitação, essa disputa por territórios, a gente foi ter isso mais alinhado, mais exato. E eu trouxe um exemplo para vocês de como um rio, por exemplo, na verdade, 2 rios, eles serviram para dividir o território de 3 países diferentes. Então, no mapa para vocês, a Tríplice Fronteira. Nessa Tríplice Fronteira, a gente tem aí 2 rios que eles dividem o território de 3 países. No caso, a gente tem aí o rio Iguaçu, que está mais na horizontal, e o rio Paraná, que está mais na vertical. E esses 2 rios, eles vão fazer aí, quando eles se encontram, a chamada Tríplice Fronteira. E vão dividir Argentina, Brasil e Paraguai. De forma que é possível, né, numa mesma hora, num mesmo dia, você ir aos 3 países diferentes. Então, esse é um caso onde a natureza ela deu uma ajuda para a formação dessa fronteira. A gente tem o caso também em que as fronteiras elas dão origem às cidades gêmeas. Gustavo, como assim cidades gêmeas? Às vezes a gente tem uma cidade num país, outra cidade no outro, mas elas compartilham o mesmo centro, digamos assim. Então, pessoas de 2 países vão fazer compras no mesmo lugar ou têm atividades no mesmo lugar. Ou seja, são cidades que estão em países diferentes, mas que têm um desenvolvimento muito ligado. E nós temos um caso aí numa manchete que eu vou mostrar para vocês. Né? Conheço um município onde uma rua separa 3 cidades, 3 estados e 2 países. E isso causa uma verdadeira confusão na cabeça dos moradores. Né? E aí, os postes de iluminação com estilos diferentes ajudam quem é de fora a se localizar. Esse é o caso, né, das cidades gêmeas. Então, isso é um grande desafio
para que as autoridades de estados diferentes e dos países diferentes se articulem, para garantir para as pessoas que vivem naquela zona de fronteira ali, naquelas cidades gêmeas, a viver da melhor forma possível e a aproveitar da melhor forma possível essa integração. E nós temos um outro caso, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Nós temos aí no slide o caso dos Alpes e da Itália, que é um outro caso onde um acidente geográfico ajuda a formar uma fronteira. Então vocês podem ver nessa imagem de satélite ali, onde predomina a cor verde, né, como a gente tem um conjunto de montanhas que estão num verde mais escuro, alguns tons de branco, onde tem neve, nessas montanhas são muito altas, os Alpes. E vocês podem ver como essa montanha ela cria um desenho muito parecido com o limite oficial da Itália, que está na imagem ao lado. Então é mais um caso, né, onde a gente vai ter essa divisão aí entre Itália e Suíça e outros países vizinhos, né? Então os Alpes também ajudam nesse sentido. Nós também temos os casos onde o ser humano ele vai determinar, ou diante de algum acontecimento, ou diante de algum interesse, né, qual vai ser o limite e, por conseguinte, a zona de fronteira entre dois países. Um caso bastante interessante é o caso da Coreia, que foi dividido em Coreia do Sul e Coreia do Norte após a Guerra das Coreias. E o que divide os territórios desses dois países, né, que no passado constituíam um único país, é um paralelo, é uma linha imaginária, que é o paralelo 38 graus norte, como a gente pode ver nessa imagem aqui, né? Então a gente tem a Coreia do Norte em verde e a Coreia do Sul em laranja. Nós temos outro exemplo, que é o exemplo da Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, ela foi uma reunião entre várias potências europeias que estavam colonizando a África, construindo seus impérios no continente africano, né, expandindo seus impérios sobre o continente africano. E nessa conferência, lá em Berlim, né, então representantes da Bélgica, da França, da Alemanha, da Inglaterra, recortaram os territórios africanos entre si, sem levar em consideração os povos que viviam lá há centenas de anos, por vezes milênios, constituindo sua própria história, cultura e relação com o território, sua territorialidade. Daí a gente vai ter o seguinte, algumas fronteiras extremamente retilíneas, ou seja, construídas em linha reta, o que mostra como elas são artificiais. Nessa imagem a gente tem o mapa político do continente africano. Então a gente pode ver algumas linhas bem retas, né, que são fruto dessa divisão territorial que foi extremamente aí arbitrária, que veio de fora para dentro do continente africano e trouxe muitos problemas, né? Inclusive muitas guerras, porque juntou povos inimigos, dividiu povos em territórios diferentes e é um dos grandes problemas que o continente africano tem a ser resolvido até hoje. Vocês devem lembrar que eu prometi lá no início da aula que eu ia falar a diferença entre Holanda e Países Baixos, certo? Então a gente é muito mais acostumado a falar Holanda do que Países Baixos. Mas os Países Baixos eles são um conjunto de 12 províncias. Só que as duas maiores, e que também tem mais gente, são a Holanda do Norte e a Holanda do Sul. Então por isso o nome Holanda ficou mais popular. Contudo, o nome oficial, mais formal, é Países Baixos. Tudo bem? Então, preparados para o nosso desafio de hoje? Discuta com seus colegas e definam quais os limites que o bairro da sua escola deveria ter. Você vai ser o geógrafo, né, junto com seus amigos, e vocês em grupo vão definir aí os limites que vocês acham que deveriam ser os limites do bairro da escola de vocês, certo? Se é um rio, se é a linha do trem, se é uma determinada rua, se é um conjunto de morros, fica aí a cargo de vocês, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham aprendido bastante e até uma próxima.